Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais um videocast em detalhes. Eu sou a Gabriela Varela e aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Eu vou conversar com a jornalista Mariana Cotcho para falar sobre o caso, eu não sei se você já ouviu a respeito disso, mas da artista venezuelana Juliana Hernandes, que foi assassinada no Amazonas. Mari, é um prazer falar contigo. Ainda que seja sobre um caso tão, né, um crime tão hediondo e horroroso, mas é um prazer falar com você. Um prazer, Gabi, e realmente é um tema que é necessário, a gente precisa falar sobre isso. É, exatamente, a gente vai falar de violência de gênero, sobre feminicídio, e esse é um dos poucos casos que a gente tem visto na imprensa, de maneira geral, ser chamado de feminicídio e também por pessoas da sociedade, nas redes sociais também a gente tem visto as pessoas colocando dessa forma. E aí eu te pergunto por que que é importante a gente investigar esse caso como feminicídio, eh, e porque isso é tão simbólico, né. Eu vou trazer aqui ao longo da nossa conversa um pouco sobre a história da Julieta, mas, o fato é que a Julieta, ela foi morta com requintes de crueldade. Eu não queria nem entrar aqui nos termos, aprofundar tanto em como ela foi morta, né, nas circunstâncias da morte, porque realmente foi muito cruel, mas o fato é de que ela foi abusada sexualmente e depois ela foi morta por um casal, né, Mari? Eu até fui conversar com alguns especialistas para entender melhor esse caso, porque quando a gente fala em feminicídio, e no Brasil tem a lei do feminicídio, que é uma lei de 2015, né, a gente normalmente trata de assuntos ligados à violência doméstica, quando uma mulher é assassinada pelo seu companheiro, marido, ex-marido, quando tem essa condição dela ser assassinada por ser mulher, nesse ato de violência, por um homem que a conhece, que tem um relacionamento ou já teve um relacionamento com ela. E os especialistas me explicaram que, nesse caso, também deve ser investigado como feminicídio, porque a ONU entende aí essa violência contra a mulher também, e pela condição dela ser mulher, se teve ciúme, não teve ciúme, mas teve abuso sexual, como a gente sabe. Então, são situações diferentes, mas as duas podem, né, as duas se enquadram na lei do feminicídio, como entendem os especialistas. É por isso que seria importante ser investigado dessa forma, né. Agora eu quero trazer um outro ponto importante dessa história, porque o governador do Amazonas, o Wilson Lima, e outras autoridades da política também do estado não se manifestaram sobre a morte da Julieta Hernandes. Por que que esse crime comoveu tanta gente, principalmente as redes sociais, mobilizou a imprensa, mas não está sensibilizando os políticos, né, as autoridades? Eu acho que aí tem tanto preconceito envolvido, tem a questão de ser uma mulher estrangeira, né, dela ser uma artista, então é muito preconceito como se fosse tratada, como um caso menor, que não deve, né, é uma vida que foi perdida aí. Então, de fato, aí a gente vê o lado bom também das redes sociais, que é trazer luz para esse caso, para que ele repercuta e para que tenha uma investigação e não seja simplesmente tratado como, né, mais um caso de homicídio no nosso Brasil. Aliás, nenhum caso deveria ser tratado de uma maneira sem uma atenção. Mas, no caso dela, eu acho que trouxe essa comoção também pelo que agora a gente fica sabendo dessa história. É, exatamente. E a Julieta, para contar um pouco da história dela, ela era uma mulher que viajava sozinha já há bastante tempo, então era uma mulher experiente nesse sentido.
Ainda que ela não fosse, né, Mari, uma mulher experiente em viajar sozinha, isso não importa, mas ela já fazia isso há bastante tempo, uma artista, circense, então ela viajava de bicicleta levando a arte dela justamente para crianças, principalmente para famílias que não tinham condição financeira de ter acesso à arte. Então ela viajava, a personagem dela como palhaça divertir as pessoas, esse era o objetivo dela nessas viagens. A Mijujuba era a personagem principal da Julieta. Então, o fato dela ter sido morta nessas condições, com requintes de crueldade, ter sido abusada sexualmente, eu acho que é o que choca e que fere a gente ainda mais nessa condição de mulher, né. Aí eu te pergunto, Mário, quanto que a gente ainda está vulnerável, digo a gente, porque eu também sou uma mulher que viaja sozinha, né, diante dessas situações, o quanto o poder público tem a obrigação, tem a responsabilidade de zelar pela vida dessas mulheres, né, de mulheres como a Julieta ou de qualquer mulher que viaja sozinha. É, porque o risco é sempre o que acontece nesses casos, acabar culpando a própria vítima. É como a mulher que é estuprada e diz: "Ah, mas também a roupa que ela estava usando", como se ela fosse a culpada porque ela estava de minissaia. Ou nesse caso, como se ela fosse a culpada porque ela está viajando sozinha, uma mulher viajando sozinha. Então, você vê que sempre tem essa coisa de tentar inverter culpa, né, culpar a vítima, e isso até nós, como jornalistas, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer a cobertura, de escrever o título de uma matéria, a chamada de uma matéria. Então, ela não foi assassinada porque ela estava viajando sozinha, ela tem todo o direito de viajar sozinha, como todas as mulheres têm, com segurança, né? Então, ela foi assassinada dentro de um outro contexto, e nós temos aí os culpados que devem ser investigados e devem pagar pelo que eles fizeram, né. Então não é o problema aí não é que ela viajava sozinha, os problemas são outros. É, e justamente você tocou num ponto muito importante, porque quando a gente vai ver esses comentários, tem tantas pessoas se mobilizando, chamando pelo nome de feminicídio, chamando atenção para o assassinato de uma mulher que viajava sozinha, como também tem justamente essas pessoas, o tribunal da internet, vamos dizer assim, que culpam a Julieta pelo crime, né, pelo assassinato que ela foi submetida. Ela foi vítima de um crime, e é como se ela fosse responsável por isso. "Ai, ela estava viajando sozinha, é muito perigoso para uma mulher viajar sozinha", quer dizer, se é um problema da sociedade, e também do poder público, como a gente está chamando a atenção aqui, que deveria proteger essas mulheres, proteger a Julieta, mas esse discurso ainda persiste, né? Isso infelizmente é histórico no nosso país e vem daí todo o machismo enraizado que tem na nossa sociedade. É querer culpar a mulher por ela ter sido assassinada pelo marido. É muito como se ela fosse ou a mulher que apanha, mas como se ela tivesse merecido apanhar porque provocou o marido ou porque traiu o marido. Uma coisa que eu comento muito, um erro que a imprensa durante muito tempo cometeu e agora tem refletido sobre isso, é, por exemplo, você colocar a seguinte manchete: mulher é assassinada porque traiu o marido. Aí você coloca o marido como vítima por ter sido traído, quando na verdade o título correto qual é? Mulher é vítima de um feminicídio. Ela foi, né, ela foi morta por ser mulher e o crime aí é o assassinato, não é a traição. Já Justamente. nem tem mais no código, já nem tem mais no código penal, né, na justiça já nem consta mais isso de traição como crime, ou alguma coisa em defesa da honra. É, a Nós já legítima defesa avançamos. da honra, né. É, é. Mas ainda existe essa coisa que fica enraizada na nossa sociedade, desse machismo mesmo, né? Ou de achar que, tá vendo? Uma vez eu estava vendo até num programa de televisão e tinha um apresentador falando que, imagina, a mulher chega em casa, o marido chega em casa, a mulher não para de falar dos problemas da casa, aí depois apanha, não sabe por quê. Nossa, no dia que eu ouvi isso, eu já liguei no Ministério Público. A gente, como sociedade, tem que denunciar esse tipo de atitude também,
porque como é que você permite, né, que ainda hoje em dia alguém diga uma coisa dessa, que uma mulher, porque fala muito, merece apanhar do marido? E também o suporte que essas mulheres recebem, né, a gente está falando, por exemplo, das autoridades, do poder público, dos governadores, enfim, do governo federal, todo mundo que tem que estar, de olho nisso e zelar pelas mulheres, pela vida das mulheres, porque a gente ainda tem um índice de feminicídio que é muito grave, muito alarmante, e acho que você pode falar sobre isso, mas também tem a questão, por exemplo, ela estava dentro de uma pousada, dentro de um estabelecimento. Então tem todo um contexto ali onde ela deveria ser cuidada. Essa pousada ela estava sendo fiscalizada? Não. Eh, as mulheres, de maneira geral, viajando sozinhas, elas vão se hospedar em quais condições, né. A gente tem que pensar nisso também. É, que sabe, Gabi, o Brasil é o quinto país do mundo que mais mata mulheres, isso é muito assustador. Eu costumo dizer que é uma epidemia essa história da violência doméstica e dos feminicídios aqui no Brasil. E eu vou além também, a sociedade toda precisa refletir sobre isso, porque acaba sendo conivente. Há alguns anos eu coordenei um evento no Memorial da América Latina, em São Paulo, e o título desse evento era justamente violência doméstica, né, ou violência contra a mulher, até quando seremos coniventes? Então, por exemplo, em São Paulo, recentemente, foi aprovada uma lei estadual que nos condomínios as pessoas são obrigadas a chamar a polícia, a denunciar quando ouvem uma mulher pedindo socorro. Então, vai dessas atitudes do dia a dia mesmo. Você mora num prédio, ouve uma mulher pedindo socorro no meio da noite, não dá para pensar, é briga de casal, eles que se entendam. Tem que chamar a polícia. Então, essas atitudes a sociedade precisa refletir para se unir em torno disso, porque realmente para criar uma rede de proteção para nós, para as mulheres. É isso que você chama atenção, é tão importante, porque é uma cultura que permite o feminicídio, é uma cultura do feminicídio, né, de morte. Como você disse, a sociedade também é conivente à medida que ela acha que uma mulher não pode ser livre, tomar as decisões dela, ter o direito de ir e vir, viajar sozinha, fazer o que bem entender, enfim, da vida dela, né, que é o caso da Julieta, que estava ali viajando, então é bastante desesperador você ser mulher, não só no Brasil, mas no mundo todo, mas em algumas regiões a gente sabe, que a gente se preocupa por fazer isso, quer dizer, eu também viajo sozinha, eu falei aqui que eu viajo sozinha, imagino que muitas mulheres vão se identificar com a nossa conversa, mas eu estou sempre preocupada com as condições, em qual lugar que eu vou, em que horário eu vou voltar, mas eu vou ficar sozinha, com quem que eu vou conversar? Essa pessoa, ela pode eu vou aceitar a bebida de alguém, entendeu? Toda essa preocupação tá o tempo inteiro, convive com a gente o tempo inteiro. Então a gente está submetida a essas situações. É, por isso hoje em dia já tem até essas campanhas, né, de ficar atento quando uma mulher está pedindo socorro. É triste ter que chegar a esse ponto, mas é importante que tenham esses recursos. Então, tem bares, por exemplo, que já deixam, sei lá, um botão do pânico, alguma coisa assim. Precisa ter essa, eh, essa união das pessoas que estão no entorno para cuidar. Quando a gente fala de criança, né, não fala que todo mundo tem que se unir para cuidar de uma criança, tem que cuidar das mulheres também. Exatamente. Tem, por exemplo, alguns restaurantes e bares que a mulher, quando ela está numa situação ali ou de violência ou de abuso, ou que ela esteja se sentindo insegura, tem alguns estabelecimentos que até oferecem um tipo de palavra-chave, que aí você pode chegar, num garçom ou alguém que trabalha nesse estabelecimento e pedir socorro, né, pedir um drink com um nome específico. Um drink de carambola, por exemplo, estou inventando aqui, mas quando você pede esse drink é que você está pedindo ajuda, né, socorro a essa pessoa. E quando a gente fala sobre, essa reflexão da sociedade entender que tem que se meter em briga de marido e mulher, que tem que entender quando uma mulher está sendo agredida,
Outro dia até viralizou uma imagem de uma mulher que estava sendo agredida na rua, todo mundo ficava olhando, não fazia nada, de repente um motoboy que estava do outro lado da rua veio e, bom, resolveu dando um soco no agressor ali. Mas é de chegar e tomar uma atitude, podia ter chamado a polícia, podia ter feito outra coisa. Mas e também tá, em pequenas atitudes, pequenos atos. Por exemplo, quando alguém questiona uma vítima de violência doméstica falando assim: "Ah, mas alguma coisa ela fez para merecer", ou "O que que ela aprontou?". Tá vendo? Tá olhando para a vítima como culpada, não está olhando para o culpado como um agressor. Bom, a gente teve aí agora o caso da Ana Hickman e tudo cai nas redes sociais, os comentaristas de plantão, e dá para observar bem como os agressores vão traçando a sua narrativa para eles se tornarem as vítimas. E a gente sabe também, né, que quando uma mulher é agredida, se ela tem filhos, esses filhos, mesmo que eles não sejam agredidos diretamente, só deles verem a mãe sendo agredida, isso já é uma agressão para a criança também. Essa questão da epidemia da agressão contra a mulher no nosso país, em casos de violência doméstica, a maioria aí é formada por mães, essa agressão ela está estendida a essas crianças. Então, que adultos vão ser no futuro? Essas crianças que convivem com todo esse ambiente de violência contra a mulher. Nossa, isso é muito importante. Inclusive, a gente vai falar dos órfãos do feminicídio aqui também daqui a pouco, mas no começo, logo no começo da nossa conversa, me chamou a atenção a sua fala, e o feminicídio é um crime que é evitável, porque a gente tem normalmente uma mulher, o cenário normalmente é esse. No caso da Julieta, especificamente, ela não conhecia esse casal, até onde a gente sabe pelas investigações, ela foi morta por um casal que ela encontrou durante uma dessas viagens, e ela ia justamente se apresentar para os filhos desse casal. Agora, normalmente essa mulher, esse crime acontece dentro de casa, é uma mulher que normalmente denuncia o companheiro, o marido, enfim, esse homem, que está sendo o abusador, né, o homem que está cometendo a violência contra ela. Como que a gente pode se mobilizar como sociedade, e justamente você trouxe esse cenário, né, teve que sair um motoboy que estava passando, viu a situação para se mobilizar contra isso. Então a gente, como sociedade, a gente precisa se mobilizar para que uma mulher não seja para que as mulheres não sejam mortas, muitas vezes. Então, qual a importância de ter uma rede de apoio, uma amiga, você desconfia, de repente essa mulher aparece com o braço roxo e você vê a atitude já, porque a violência ela não acontece de repente, né, Mari, não é de repente É, que essa mulher morreu, não, esse homem começa com abuso psicológico, a violência patrimonial, são vários tipos de violência até chegar no feminicídio, não é do nada, né. primeiro ele começa seduzindo, né, porque nenhum encontro amoroso começa com um tapa na cara, Exato. então a gente sabe já como que é a dinâmica desses relacionamentos abusivos. Quem está no entorno precisa entender que não dá para julgar essa mulher, nenhuma mulher está no relacionamento abusivo porque quer ou porque gosta de apanhar, nada disso, ela é vítima de toda uma situação que faz com que muitas vezes ela nem perceba que ela está no relacionamento abusivo. As mulheres demoram, tem aí que, em média, mulheres casadas com homens abusivos e que sofrem violência doméstica levam 10 anos para tomar a atitude de se separar. É importante a gente chamar a atenção aqui, os especialistas, né, as promotoras que trabalham com vítimas de violência doméstica. Eu tenho um grupo de orientação e acolhimento de vítimas de violência doméstica no Facebook também, então tenho trabalhado muito com essas vítimas. É importante a gente dizer que a mulher que fica no relacionamento abusivo com medo de denunciar, que não conversa, que não vai até a delegacia, ela corre mais risco de morrer do que a mulher que denuncia. Então, isso é importante, porque muitas têm medo de denunciar, porque falam, não, se eu for denunciar, eu vou morrer. Mas é importante que elas saibam que o risco é maior se elas continuarem dentro de casa e se elas não denunciarem.
a Lei Maria da Penha é uma das melhores do mundo, pra proteção da mulher, e a partir do momento que a mulher denuncia, passa assim a ter essa rede de proteção, tem as medidas protetivas, e as pessoas no entorno, se não sabiam, passam a saber e a olhar para isso, chamar a polícia se aquele homem chega perto, tem hoje em dia, na maioria das cidades, tem a Guardiã Maria da Penha, que normalmente é a Guarda Civil Metropolitana daquele município, que faz a proteção da mulher que tem medida protetiva. Então, a gente precisa informar para que as vítimas saibam, tenham, né, essa informação para entender, puxa, é melhor eu denunciar, e se eu denunciar, eu tenho direito à medida protetiva, eu tenho direito à proteção da Guardiã Maria da Penha, e dela entender que ela precisa falar, assim, as mulheres normalmente ficam isoladas, com muito medo, com muita vergonha, não conversam com ninguém, e daí as pessoas no entorno falam, também não vou me meter, porque acabam tendo medo daquele homem que ameaça tanto, só que daí entra a conivência, que nem sempre é intencional, mas que acaba, que pode resultar na morte dessa mulher, são mulheres que correm o risco de morrer mesmo. Eu vi justamente coincidentemente eu vi uma viatura da Guardiã Maria da Penha hoje, mas tem também aplicativos, né, tem o Penhas, que é um aplicativo que Tem. justamente oferece apoio para mulher em relacionamento abusivo, mulher que esteja sofrendo violência, ou não também, mas que porque a mulher pode começar a identificar comportamentos que são violentos, então ela pode também ter esse acesso e para tentar entender, receber informação, acolhimento também muitas vezes, porque essa mulher quando se vê sozinha também está muito mais vulnerável, né. Sim, sim, com certeza. E normalmente esses agressores, eles têm todos assim, a mesma maneira de agir, de atuar, e a primeira coisa é isolar essa mulher da família, dos amigos. A própria Guardiã Maria da Penha, quando a mulher entra no sistema de proteção, eles colocam um aplicativo no celular dela com o botão do pânico também, eh, e faz, muitas vezes tem a ronda na casa dela, então é importante que a mulher saiba que ela tem direito a esse acompanhamento. Eu sei, assim, não está em todos os municípios, mas nas principais capitais, com certeza. E eu sempre aconselho as mulheres a procurarem, onde tiver, a Casa da Mulher Brasileira. Já tem várias capitais do Brasil, porque a Casa da Mulher Brasileira e a de São Paulo, por exemplo, pode receber mulheres que venham do interior. Então, ali tem no mesmo lugar tem o Ministério Público, tem psicólogos, tem a Delegacia da Mulher, tem até casa de passagem, se ela não puder voltar para a casa dela e tiver que ficar lá. Então, às vezes, a mulher não sabe o que, que eu faço, preciso sair de casa. Um dos caminhos é procurar a Casa da Mulher Brasileira, onde tem Casa da Mulher Brasileira, e, assim, tem que pedir ajuda. Acho que dos dois lados, né? A mulher entender que ela tem que pedir ajuda e as pessoas que estão no entorno e sabem, ou pelo menos desconfiam que ela está passando por algo assim, perguntar: tá tudo bem? Você precisa de ajuda? Porque às vezes é isso, é como aquela imagem, como se ela estivesse se afogando mesmo, e ela precisa de alguém que estenda essa mão. Precisa ter alguém que estenda a mão para uma mulher assim, porque normalmente sair sozinha é bem difícil, que ela já está tão destruída emocionalmente que chega uma hora que ela não sabe o que fazer mesmo, e sempre sofrendo ameaças, e se tem filhos, então é mais difícil ainda. Exatamente. Falando dos filhos, em novembro, o presidente Lula sancionou uma lei que garante o pagamento de pensão aos filhos de mulheres que são vítimas, que foram vítimas de feminicídio. Então, isso vale para os filhos que têm uma renda inferior a um quarto de salário mínimo, do salário mínimo, e essa medida também seria dividida entre os filhos menores de 18 anos. Eu queria te ouvir sobre isso, já que essas crianças, elas são vítimas de todo um trauma. A gente estava até falando nos bastidores aqui, claro, envolve a morte da mãe de uma forma violenta,
essa família, essas crianças ficam vulneráveis financeiramente também, mas normalmente existe um histórico de violência e essas crianças normalmente também são vítimas de uma violência à medida não só presenciar a violência contra a mãe, mas elas também muitas vezes estão sendo vítimas de violência, seja indiretamente, seja psicologicamente ou até fisicamente nessas situações de abuso dentro de casa, né. Não, e na maioria dos casos, a mãe é assassinada pelo próprio pai. Então, essa criança vai ter uma mãe que foi assassinada, o pai que provavelmente vai ser preso ou vai fugir, vai ficar foragido. Então, os órfãos da violência, imagina, você saber também que o seu pai matou a sua mãe. E então, o próprio Instituto Maria da Penha, a presidente é a Maria da Penha, né, ela mora lá em Fortaleza, a vice-presidente é a Regina Célia Barbosa, que mora em Pernambuco. Eu, há alguns anos, sou consultora voluntária e faço alguns trabalhos lá, porque o Instituto Maria da Penha tem um trabalho muito importante nesse país, que de promover a prevenção da violência doméstica. Então, a Maria da Penha, depois de toda a luta, de ter conseguido essa lei, ser nome dessa lei, da lei que, né, no caso da lei, já trata lá na frente, quer dizer, quando a mulher já está sofrendo a violência, para protegê-la ou para punir o agressor, o Instituto hoje faz um trabalho que começa nas escolas, Gabi. Então, tem que começar com a criança mesmo, de conscientização dessas crianças para que não cresçam mulheres que vão ser vítimas e homens que vão ser agressores, e também porque quando você conscientiza todo o ambiente escolar, os próprios professores, educadores podem identificar ali quem são as crianças que vivem em lares com violência para levar adiante denúncias, né? Então, os professores, quando vêm, você vê, às vezes tem criança que pede socorro, a criança entender que pode pedir socorro na escola, e como, além dos vizinhos, os professores também têm esse papel de levar adiante uma denúncia, ou mesmo os profissionais da saúde, o Instituto Maria da Penha também dá cursos para esses profissionais, como que os profissionais da saúde identificam quando uma mulher chega lá dizendo que caiu da escada, mas na verdade ela apanhou do marido, e daí para levar adiante essa denúncia. Então, é isso, tem que juntar poder público, sociedade, educação, saúde, para proteger essa mulher e, quem sabe, no futuro a gente nem precise mais estar falando de tantos casos de feminicídio e de violência doméstica, porque é uma realidade muito triste no nosso país. E essas crianças que perdem a mãe por violência e sabem que o próprio pai matou a mãe, imagina não só a questão financeira, e daí vem essa pensão tal, mas todo o trauma emocional, e a gente tem falado tanto, né, das questões de saúde emocional, como é que fica? Que adulto vai ser, né, essa criança que passa por uma situação como essa? É, exatamente. Essa medida, essa lei que a gente teve sancionada no final de 2023, ela não repara o que aconteceu com essa família, né, essa violência, mas ela traz o mínimo de alívio financeiro para uma família que está sendo dilacerada por um crime que é bárbaro. E como você disse, essa é a nossa realidade. A gente tem um dado do mapa da violência de 2015, que foi organizado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, mostrando que o Brasil é o quinto país no mundo em que mais se mata mulheres. Então, a gente precisa caminhar para reverter essa situação e talvez essa seja uma sementinha que é plantada também para nadar contra essa correnteza, né, dessa violência, Mari. Quero te agradecer muito, fica à vontade para concluir, mas quero te agradecer muito por você ter vindo aqui no Em Detalhes e foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço pela oportunidade de falar sobre esse assunto. Fico feliz que agora nós, como jornalistas, temos esse espaço para falar. Eu sou jornalista há 30 anos e eu lembro que no começo da minha carreira a gente ainda tratava como briga de marido e mulher e aquilo me incomodava,
não é briga de marido e mulher, é uma mulher sendo agredida, né, dentro de um contexto de violência doméstica. Então, como jornalista, de dar o nome certo para as situações, para as coisas, e de batalhar para que tudo isso seja mesmo discutido, para levar informação, para conscientizar vítimas, para conscientizar a sociedade, para a gente mudar esse quadro, porque ainda é muito assustador no nosso país. Sem dúvida, Mari. E é isso, né, você está há muito mais tempo que eu, no mercado do jornalismo, mas era uma briga para também conseguir mudar um título que chamaria essa quando se fala, né, agora a gente fala mais sobre isso, mas antes, além de brigar para conseguir que isso seja uma pauta relevante, ainda por cima tinha que brigar para que o título não fosse sensacionalista, para que essa mulher não fosse revitimizada. Então é toda são anos e a gente ainda está caminhando, porque a gente ainda vê muito sensacionalismo, infelizmente, em cima disso. E isso que você falou da revitimização é outro assunto super importante, porque a mulher acaba sendo revitimizada no judiciário quando ela é maltratada pelo juiz na audiência, pelo advogado de defesa do agressor. E às vezes nós, como jornalistas, também temos essa responsabilidade quando a gente vai entrevistar uma vítima, para não revitimizá-la durante a entrevista também, não sermos julgadores nessa entrevista. É muito delicado entrevistar uma vítima de violência doméstica. Então, a gente tem muita responsabilidade enquanto jornalistas também. Sem dúvida, então te agradeço também por tratar com toda a sensibilidade também e todo o cuidado a história da Julieta Hernandes, que motivou a nossa conversa aqui, mas é muito importante que a gente fale sobre violência doméstica, sobre violência contra a mulher e sobre feminicídio, que é o estágio final de toda essa violência. Obrigada, Mari, um beijo para você e até uma próxima. Até. Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 para você que acompanha ao vivo no YouTube. Na sequência tem Mercado e Investimentos e depois tem Rolê CL em novo horário. Depois você pode acompanhar também, você continua no nosso canal no YouTube, no ICL Notícias, segunda edição, às 6 horas da noite, comigo, Chico Pinheiro e grande elenco aí de comentaristas. Para você também pode ouvir na plataforma de podcasts, o episódio fica disponível mais cedo e também com trechos exclusivos que você não encontra aqui em vídeo, então te convido a ouvir a partir das 7, 8 horas da manhã, o episódio já fica disponível para você. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui e até amanhã. Quer saber o que está acontecendo com a economia do Brasil e do mundo? E de quebra saber quais são as minhas previsões para os mercados e para os investimentos em 2024? Todo ano a gente realiza um encontro chamado Mapa da Mina, um encontro que é um sucesso. Centenas de milhares de pessoas assistem a essas aulas. E em 2023 a gente acertou absolutamente tudo que a gente previu. O de 2024 vai acontecer no dia 28 de janeiro, um domingo, às 8 horas da noite. E para você se inscrever, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. É gratuito participar. Eu tenho certeza que você vai dar muito proveito para um encontro como esse e vai te ajudar ao longo de todo o ano, seja lá a sua atividade. Se inscreve agora e a gente se encontra lá.